Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e nesta lição nós vamos falar um pouco sobre o Manifesto Ágil, que surgiu por causa de tudo que a gente comentou na lição anterior, e falar um pouco dos resultados da agilidade frente aos resultados anteriores do método tradicional. Então vamos lá. A gente viu como é que funciona o ciclo de desenvolvimento de software mais tradicional e que é a base, né, para toda a forma como a gente desenvolve software. Na sequência, a gente viu algumas mazelas, né, do mundo dos projetos de não só de software, mas projetos em geral. Na verdade, são desafiados constantemente, né, por causa do mundo dinâmico que a gente vive. E daí a gente entrou numa resposta que a indústria de projetos começou a dar a partir da década de 80, início da década de 90, que foi os métodos ágeis. Tá? A gente parou exatamente aqui em 2001, quando foi criado o Manifesto Ágil. Foram ao todo 17 pessoas que criaram esse manifesto. Essas 17 pessoas, elas todas trabalhavam com projetos de tecnologia, eram figuras muito conhecidas e respeitadas nas suas áreas, né? Então a gente tem pessoas dentro dos signatários, como o Martin Fowler, que está aqui à esquerda, que é um sujeito super respeitado na área de engenharia de software, ele é autor de alguns dos livros mais respeitados, né, sobre programação. A gente tem o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber aqui no meio, que foram os criadores do Scrum, né, as pessoas, então, que criaram o método que eu vou apresentar para vocês em mais detalhes na sequência. A gente tem o Kent Beck, que é esse sujeito da direita, que ele até hoje ele é líder de engenharia no Facebook, por exemplo. Né? Então, ele era uma figura muito conhecida por definir padrões para desenvolvimento de software de maneira mais ágil, entre outras tantas figuras conhecidas e reconhecidas mundialmente na área, especificamente de software e tecnologia em geral. Então, eles se reuniram e começaram a trocar figurinha de como é que eles estavam conduzindo seus projetos. Né? Ah, fulano, como é que você resolve, né, esse problema, aquele outro problema? Como é que vocês estão trabalhando dessa forma, daquela forma? Eles começaram a trocar essas figurinhas e começaram a ver que tinha coisas em comum que faziam com que os projetos não fossem bem-sucedidos. Né? Eles encontraram problemas em comum entre eles e viram que era muito além do que a técnica que eles usavam, era a forma como eles estavam construindo uma cultura de trabalhar diferente com os projetos. Né? Isso eles, então, criaram o Manifesto Ágil, né? São 4 valores, 12 princípios, mas de lá para cá, né, de 2001 para cá, e com a popularização dos métodos ágeis, aqui no Brasil começou a ficar mais popular ali por 2010, mais ou menos, mais próximo de 2010. Já tinha gente usando aqui desde 2003, mais ou menos. Tá? Mas ali por 2009, 2010, começou a ficar menos hipster, vamos dizer assim, né, menos alternativo, e começou a se tornar uma prática mais difundida nas empresas. Tá? E o que a gente começou a perceber, né, nas empresas que estavam começando a adotar essas formas diferentes de trabalhar? Nos projetos pequenos, a gente não viu assim uma melhoria significativa, uma melhoria assim estrondosa em relação aos métodos tradicionais. Melhorou, né? A gente foi uma taxa aqui de 58% de sucesso nos projetos pequenos, 38% questionáveis, né? E 4% considerados fracassos. Tá? Lembrando que na projetos pequenos, né, com método tradicional, era 40 e poucos sucesso, 40 e poucos questionável e 11 fracasso. Tá? Ok, melhorou, né, diminuiu a taxa de fracasso a menos da metade, mas ainda assim, né, tinha bastante coisa a ser melhorado. No entanto, quando o assunto é projeto grande, aí a melhora foi mais significativa. Tá? A gente foi com uma taxa de sucesso de 18%, uma taxa de projetos questionáveis a 59%. Ainda temos uma margem muito grande para trabalhar a questão de fracasso. Já tem ainda muito chão para evoluir em termos de software. Mas, se a gente pegar aqui, depois tem um comparativo, se não me engano, no slide seguinte. Se a gente pegar que o questionável é aquele que atende parcialmente e somar com sucesso, a gente está falando de quase 80%, né, 77% dos projetos com um grau razoável de sucesso, contra apenas 23%, apenas entre aspas, que ainda é um número alto, né, considerados fracassados.
Se a gente for colocar isso lado a lado, a gente começa a ver que quando o projeto é pequeno, que é essa comparação da esquerda, eu tenho uma melhora, né? Mas quando eu tenho projetos grandes, eu consigo aumentar significativamente os completamente bem-sucedidos, né? Mantenho um nível alto de questionáveis e reduzo quase pela metade o índice de fracasso dos meus projetos. Tá? E daí tem uma série de coisas que são responsáveis por essa melhora nos números, que não apenas o processo em si. E a base delas é o manifesto ágil. Porque ela começa com uma mudança de comportamento e não apenas uma mudança de processo. Se eu só mudar o processo e não mudar a forma como as pessoas interagem e trabalham, para uma forma mais próxima de um time, né, que nem eu mostrei o videozinho do rugby, né, eu não vou conseguir aqueles números positivos lá. E com isso, eu espero que você tenha entendido toda a motivação para o surgimento não só do Manifesto Ágil, como dos métodos ágeis em geral. E na próxima lição, eu quero entrar um pouco mais no detalhe dos valores do manifesto, para tornar ele um pouco mais tangível para você. Até lá!